Meu nome é Gabriel, tenho 21 anos, esse eu vou indo pra aqui, o porquê a gente tá aqui, o porquê a gente precisa estar aqui, o porquê é tão importante a gente estar aqui. E hoje eu queria comentar de uma frase de Sigmund Freud, que fala o seguinte: as religiões podem ser comparável, né, a uma neurose obsessiva. O único problema das religiões e das ideias que tem nelas, né, sendo quadradas e é isso, aquele outro, é que elas acabam afetando os seres humanos de uma forma enorme, principalmente aqueles que não se adequam, né, aos seus valores, às suas crenças, às suas ideias, né. Infelizmente, elas foram criadas por pessoas que não sabiam o que faziam, né? Pessoas que não tinham consciência daquilo que realmente é o mundo, né? Eram apenas idiotas, talvez escrevendo livros com ideologias, com crenças, com pensamentos, com ideias quadradas, com tudo quadrado. E aí tem pessoas que não se adequam a nada disso, porque são pessoas, e pessoas são incríveis. Mas quando elas vão em alguns locais como estes, elas acabam sendo jogadas de lado, sendo destruídas, sendo, né, abaladas, tanto emocionalmente quanto fisicamente, enfim, inúmeros processos, né, de roupa e tal, porque acaba sendo deixado de lado por uma sociedade que segue essas doutrinas. Só que na verdade ninguém segue droga nenhuma. Que a religião, ela é simplesmente um escape, uma situação onde a gente consegue se segurar, né, muitas vezes, e a gente tem que ir mais ou menos arrumado na religião. Já se não é arrumado, tu vai para um outro canto, tu é excluído, né, se tu não vai, né, bonito, corte de cabelo, se tu vai com cabelo bagunçado, com barba mal feita, com isso, com aquilo, né, com cabelo, meu Deus, as mulheres estão todas arrumadinhas, né, toda aquela ideia e tal, independente da religião, tá? É mais um segmento, é mais uma ideia de quem é religioso, né, na minha percepção. Porque as pessoas elas acabam fazendo exatamente o que Freud fala, né? Uma neurose obsessiva sobre aquilo. E quando se trata de neurose, né, ainda mais obsessiva, é muito ruim, porque tu fica submerso naquilo e tu não vê as outras possibilidades de mundo. Tu enxerga só aquilo, né? Então as pessoas não estão abertas a discutir sobre religião, né? Não estão abertas porque elas não conhecem exatamente o que elas querem, o que elas precisam, né? E quem elas são. Elas só estão ali. Porque se tu parar para pensar, as pessoas que discutem religião, as pessoas que discutem ideologia, as pessoas que discutem inúmeros pontos assim, eles têm ciência que as religiões não precisam ser exatamente do jeito que são. Mas agora quem tá ali dentro, quem é obsessivamente doido por aquilo, por aquele outro, acaba agindo de uma maneira onde todas aquelas pessoas ali, todos aqueles seres que estão ali, eles acabam sendo instruídos, né, a passar aquela informação. E muitas vezes aquela informação não é a informação correta. Muito mais hoje em dia que as pessoas estão né, estão tão desprovidas, digamos assim. E graças a Deus que elas estão desprovidas dessa certa adequação religiosa, independente da religião. Porque as religiões fazem sofrer muitas pessoas, né? As pessoas acabam sendo destruídas, né, emocionalmente, fisicamente, psicologicamente, enfim, todas essas questões ali, por causa de uma religião, por causa de regras, por causa disso, por causa daquilo, por causa daquele outro, que muitas vezes não faz nenhum sentido. E acaba que fica totalmente abalada e acaba discutindo em si mesmo, né? Acaba afetando tudo. O trabalho, o relacionamento, as pessoas e tudo que está à volta dos estudos. Então, muitas vezes, né, acaba até questionando se realmente vale a pena ser aquela pessoa ou não. Mas assim, pelo amor de Deus, né? Saia da igreja se ela te impõe algo, né? Não seja idiota de acreditar que a igreja sabe tudo, que a igreja é isso, que a igreja é aquilo, que aquele outro, porque são pessoas e pessoas erram. Pessoas não sabem o que fazem, né? Como diz Jesus, não peque porque eles não sabem o que fazem, não culpe eles porque não sabem o que fazem, né? Então acaba sendo meio que isso, se tu parar para realmente pensar sobre. E eu queria que tu refletisse sobre isso e como as religiões elas acabam afetando o nosso dia a dia de forma direta e de forma indireta, porque elas acabam fazendo todo um circuito, né, principalmente na sociedade brasileira, que ela é muito pátria, família, enfim, né, todas essas questões assim que são mais vulgares, né, são mais certinhas, né, perante uma religião, perante uma ideia, perante uma história, na história de quem? Na prática, ela é a história de quem? História das pessoas que realmente já, né, e acaba que as outras pessoas que, né, foram jogadas de lado, acabam se adaptando também para não ficar de fora. Então a religião ela acaba também sendo um escape para que a gente também consiga, né, se adequar a um certo ambiente que aquelas pessoas estão. E acabou que isso ocorreu e que as pessoas acabaram gostando disso. Acabaram gostando de ser marionetes, acabaram gostando de ser fantoches, né, de pessoas que não sabem nada, mas que dizem que sabem. Eu não acredito em nenhuma pessoa que diz que sabe alguma coisa. Então, para mim, as religiões, todas as que impõem alguma coisa, todas as que falam é assim, 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 não dá. Principalmente não dá. Não tem como. Agora, as que realmente fazem algum sentido, as que não têm imposição, as que tratam todo mundo igual, né, que tem realmente isso na veia,
aí sim é propício para tu se desenvolver, para tu querer conhecer, para tu poder desenvolver a tua fé, né, se tu tiver fé, ou pelo menos para conhecer, para ver como é que funciona de uma maneira mais prática e não simplesmente ficar ali taxado de, será que eu preciso daquela religião? Será que eu preciso daquilo? Não, tu vai se tu quer, né? Então tem essa ciência, ninguém te impõe nada. Eu acho que a imposição é a pior coisa que tem no mundo. Então tu pergunta, né? Pesquisa, se eu quero em tal religião, vou. Não quero, não vou. Pronto. É simples, as pessoas dificultam o simples. Principalmente quando se trata de religiões. Porque se tu não quer, não precisa ir. Ou se tu quer, tu pega e vai. É simples. As pessoas acabam dificultando todas essas ideias, acabam fazendo discussões e propensas e mais coisas sem sentido. Então pense nisso e não seja, né, uma religião que ela é obsessivamente, né, maluca, que nem diz Freud. Não seja maluco, não seja doido pelaquela religião, porque as religiões são sim uma certa obsessão pelaquela doutrina que acaba passando, né, para as pessoas e acaba afetando em todos os âmbitos. Mas se tu parar para realmente analisar, não tem porquê tu estar naquilo e não tem porquê tu ficar mal por aquilo. É difícil pra caramba. Mas tu tem que conseguir criar uma certa resiliência, uma certa textura, um certo tato, né? Pra tu conseguir se desenvolver e assim conseguir estruturar muitas coisas. E não simplesmente ficar ali, será que realmente eu não consigo me encaixar? Eu vou ter que mudar. Não. Principalmente religiões, não precisa mudar exatamente para se encaixar. Você tem que saber, refletir, pensar e pensar muito. Será que eu tô fazendo realmente errado? Será que eu tô fazendo isso? Será que eu tô fazendo aquele outro? Será que realmente é eu que sou o problema? Ou será que é a religião que é o problema e a sociedade que vai naquela religião? Então tenha muita ciência disso. Não se culpe por nada, pelo amor de Deus, não se culpe por nada em nenhum momento, né? As pessoas são vítimas de circunstâncias da própria sociedade e acabam se culpando, acabam se destruindo, principalmente nesse mês de Setembro Amarelo, que muitas pessoas acabam, né, tirando a própria vida por causa de coisas que não fazem sentido, né, para os outros, sabe? A gente tem que dar sentido para os outros muitas vezes e não é assim. Para os pais, para as famílias, pelos filhos, né, pelas pessoas, né, pro trabalho, pelos relacionamentos, pelos estudos, por tudo isso a gente tem que dar sempre sentido. Tá, mas quem disse que a gente tem que dar sentido? Quem disse que a gente não precisa dar sentido? Entende? Sempre tem essas questões em mente, sempre tem essa dúvida em mente, para que facilite na hora de você fazer escolhas. Porque no final das contas vai valer toda a pena, tá? Porque tu tem inúmeras possibilidades de vida, mas no final tu só vai ter uma história. Porque vai ser uma história que tu vai, né, vai ser uma possibilidade que tu vai escolher. Então não tenha medo de fazer aquela escolha, mas tenha ciência que aquela vai ser totalmente boa ou ruim, tu vai conseguir refletir lá na frente se tu parar para analisar sobre a tua vida e tudo aquilo vai fazer sentido, né? Alguma pessoa que te impôs, alguma situação que tu não quis, alguma situação isso, aquilo, aquele outro, no final sempre faz sentido. Então não seja obsessivamente apaixonado pela religião, não seja obsessivamente doutrinado pela religião e principalmente não fique com medo, não fique triste, não fique isso, não fique aquilo se não se encaixar na religião. O problema é que as religiões são quadradas. E tu tem que aceitar isso e aprender a conviver com isso e principalmente conseguir religiões que fazem sentido e que não sejam tão quadradas. Muito obrigado pelo vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos e nos siga nas redes sociais, evoluindo por aqui no TikTok e no Instagram. Muito obrigado, até a próxima.